sou a tia Virgínia e hoje eu estou aqui para contar para você uma história. Mas primeiro, eu gostaria de te perguntar, você já ouviu falar, conhece a palavra inveja? Sabe o que ela significa? A palavra inveja significa desgosto pela felicidade de alguém, querer ser o que a outra pessoa é. Vamos imaginar que o seu amiguinho ou a sua amiguinha ganhou de presente uma bicicleta, um presente legal e foi mostrar para você. E você naquele momento ficou muito feliz pelo presente do amiguinho. Significa que você não tem esse sentimento chamado inveja. Mas existem pessoas que quando veem que outras estão felizes por alguma coisa que conquistaram, ficam muito magoadas, ficam muito enraivecidas, porque queriam receber o que aquela pessoa recebeu, ou até mesmo queriam ser aquela pessoa, onde já se viu. Pois bem, hoje, na Bíblia Sagrada, aqui na Palavra de Deus, nós vamos ver uma história muito interessante que vai falar sobre isso. Está registrada aqui na Bíblia, em Daniel, no capítulo 6. Vamos acompanhar essa história. A Bíblia nos conta que esta história aconteceu na Babilônia. E um homem muito temente a Deus, ele morava neste lugar. Nem sempre foi assim. Nesse momento da história, Daniel, ele era um dos 3 presidentes do rei Dario. Ele governava juntamente com esses outros 2 presidentes sobre 120 sápatras, ou seja, 120 governantes que tinham que prestar conta a Daniel e os outros presidentes de tudo que eles faziam no reinado. E Daniel e os outros prestavam conta ao rei. Daniel era muito importante, mas nem sempre foi assim. Quando Daniel foi trazido para a Babilônia, ele morava em Jerusalém com a sua família e ele foi retirado de lá, sem a sua vontade. E aqui Deus o fez prosperar, porque ele não se contaminou com as coisas do reino. E ele obedeceu e adorou a Deus juntamente com seus amigos. Deus o honrou e ele se tornou uma pessoa muito importante. Mas os outros presidentes ficaram sabendo de uma coisa que os deixou muito, mas muito perturbados. Eles ficaram sabendo que o rei Dario, estava pensando em colocar Daniel para ser acima de todos eles, acima dos sápatras e acima dos outros 2 presidentes, porque o rei confiava muito em Daniel, mas eles não encontravam em Daniel nada errado. Eles ficavam se perguntando o que ele faz de errado para nós acabarmos com a carreira dele de presidente. E Daniel, ele amava Deus e ele sempre estava adorando ao Senhor. Então, eles bolaram um plano que deveria o rei fazer um decreto, uma lei, que durante um mês todas as pessoas só podiam pedir qualquer coisa ao rei. Não podia orar e pedir coisas aos deuses, a nenhum deus, e não podia pedir a nenhuma pessoa mais, somente ao rei. Foi então que o rei ficou se sentindo muito honrado, nem imaginava ele o que estaria acontecendo. Aqueles homens então fizeram um decreto e o rei, com o seu anel, ele assinou o decreto que dizia bem assim: no espaço de 30 dias, qualquer homem deverá fazer petições somente ao rei Dario. Se pedir a qualquer deus ou a qualquer homem, será lançado na cova dos leões. Daniel, quando ficou sabendo do decreto do rei, ele tomou atitude. O que será que Daniel fez? Pois bem, Daniel, ele foi
até o andar de cima de sua casa e lá ele conseguia ver Jerusalém, a sua terra tão linda que ele amava tanto. E lá da sua janela, como ele já fazia anteriormente, que a Bíblia já nos conta, Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Daniel se virava para Jerusalém e falava com Deus. Como Daniel tinha o coraçãozinho ligado a Deus. Ele orou e não se preocupou com o que estava acontecendo. Mas aqueles homens foram vigiar a Daniel. Ao vigiar a Daniel, viram Daniel orando. E agora, o que eles iriam fazer? Isso mesmo que você está pensando. Eles voltaram até onde estava o rei. E eles foram até lá para dizer ao rei o que é que estava acontecendo. E disseram então ao rei que Daniel havia descumprido aquela ordem que era de pedir somente ao rei e ele estava pedindo ao seu Deus. Aquele rei ficou tão amargurado, aquele rei ficou tão triste porque Daniel era o seu amigo e ele tinha planos tão importantes para a vida dele. Aqueles homens carregavam algo muito triste nos seus corações. A bagagem deles era uma bagagem suja. Eles carregavam a inveja. E a inveja trouxe o outro sentimento muito pior, que é o ódio. Eles tinham isso nos corações. E as pessoas que carregam a inveja no coração carregam também o ódio. E elas acabam tentando destruir outras pessoas. E elas vão cada vez mais tentando tudo, o possível e o impossível, para conseguir aquilo que querem. Aqueles homens estavam a ponto de matar a Daniel por causa da inveja e do ódio que estava nos seus corações. Mas aquele rei pensou: não posso deixar Daniel morrer. E ele tentou o dia inteiro a mudar aquele decreto. Mas aqueles homens, eles foram terrivelmente diretos e disseram: ó rei, a lei do Medo Persa não pode ser mudada, o senhor sabe disso. Então o rei foi obrigado a chamar a Daniel e enviá-lo à cova dos leões, porque era um decreto e não podia ser quebrado. Quem sabe aqueles homens agora riam, porque Daniel poderia ser destruído e eles serem os presidentes, as pessoas mais próximas do rei. Mas Deus, que era o Deus de Daniel, Deus estava olhando essa situação, Deus estava cuidando de tudo naquele momento. Daniel foi retirado de sua casa e levado até a cova dos leões. Lá, aqueles homens já estavam esperando. O rei Dario tentou de tudo para tentar proteger a Daniel, mas não conseguiu. E ele foi lançado na cova dos leões. Ao ser fechada, o rei selou com seu anel e lá está Daniel na cova. Daniel em meio aos leões. Daniel confiava em Deus. À frente da cova, o rei Dario, com o coração partido, vai próximo e diz: Daniel, quem sabe o teu Deus não te livre da boca dos leões. O rei se retirou, triste foi para o seu palácio e se recolheu aos seus aposentos. E Daniel lá estava, em meio aos leões. Mas a Bíblia nos conta que o rei passou a noite em claro, não aceitou bebida, não aceitou comida, não aceitou que tocasse nenhum instrumento e ele ficou triste na sua cama, pedindo para que Daniel fosse livre da cova dos leões. Ao amanhecer o dia, o rei mal podia esperar
porque ele tinha que ver o que havia acontecido com Daniel. E quando ele chega até lá, ele vai logo dizendo: Daniel, Daniel, o teu Deus, porventura, te livrou da boca dos leões? Daniel disse: ó, viva eternamente, meu rei. O meu Deus fechou a boca dos leões e me livrou. O rei mandou que abrissem imediatamente aquela cova dos leões e ele pôde ver que Daniel, lá em meio aos leões, estava sem nenhum arranhão, protegido, e o rei pôde retirar a Daniel de dentro daquela cova. E Daniel, ele foi um grande exemplo para todos nós. Daniel, ele adorou a Deus, ele exaltou o nome do Senhor, porque ele sabia que Deus era acima de todo nome. Aquele rei, então, ele pôde castigar aqueles que queriam castigar a Daniel. Eles receberam uma recompensa terrível. E Daniel, ele pôde ver todo o povo adorando ao seu Deus, porque Daniel era um homem que a sua bagagem era uma bagagem pura, uma bagagem santa. Ele tinha na sua bagagem a fé do nosso Deus. Ele tinha na sua bagagem a paciência. Ele não saiu brigando com ninguém. Ele foi aos pés do Senhor. E Daniel, ele também tinha na sua bagagem a fidelidade. Ele era fiel a Deus e ele orava 3 vezes por dia. E por último, ele carregava o amor a Deus acima de tudo. E muito interessante que Daniel olhava na janelinha da sua casa para Jerusalém e ele tinha uma chave muito especial. E essa chave se chama oração. Se nós quisermos algo especial, devemos falar com Deus. Mas a oração não é só para isso. A oração é para a adoração ao nosso Deus, para agradecer por tudo que Ele é, por tudo que nós somos. Mas Daniel, um exemplo de fé para nós. Ele orou a Deus, adorou a Deus, não brigou com ninguém e foi abençoado. É tão bom confiar neste Deus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus que cuida da minha família, cuida da sua família, cuida de cada um de nós. A Bíblia tem um recadinho muito especial para o menino e para a menina. A Bíblia nos diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, assim: orai sem cessar, orai dia e noite, tanto a menina quanto o menino. Nós devemos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele é. A chavinha da nossa oração deve estar presente em todos os momentos na nossa vida. E assim, Deus se agrada conosco. Ele tem tanto prazer em estar pertinho de nós, ouvindo a nossa oração, conversando conosco em espírito. Olha, que legal! Continuemos adorando a Deus e ficarmos sempre felizes quando alguém conquistar alguma coisa, porque inveja nós vimos que é uma coisa muito feia, uma coisa terrível. Olha, super beijo para você e até a próxima!